Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo aqui nessa aula, onde nós iremos desmistificar o índice glicêmico e a carga glicêmica também, de uma vez por todas, na prática clínica. Após essa aula, eu tenho certeza que você não vai ter mais dúvidas do que esse tal de índice glicêmico significa e, principalmente, como utilizar corretamente esse conceito na sua prática clínica. Até porque índice glicêmico é um assunto bem controverso, na verdade. A gente ouve muitas questões relacionadas a esse parâmetro que envolvem os carboidratos, muitos mitos, muitas informações falsas, algumas verdadeiras, mas a questão é a seguinte. Esse entendimento, né, ou, na verdade, essa falta de entendimento sobre esse assunto compromete a prática de muitos nutricionistas e estudantes de nutrição, entendimento de muitos estudantes de nutrição, tá certo? A questão é que essa dificuldade de entender de fato o que significa isso faz com que as pessoas não saibam como utilizar isso na prática clínica e muitas vezes acabam comprometendo, certo? A saúde e até mesmo a mudança de hábitos alimentares e nutricionais dos seus pacientes. Então é por isso que a gente vai desmistificar esse conceito chamado índice e carga glicêmica de uma vez por todas. Se você tem alguma dúvida, eu tenho certeza que após essa aula, todas as suas dúvidas relacionadas ao índice glicêmico e à carga glicêmica serão sanadas, tá certo? E o que nós iremos discutir ao longo dessa semana? Se você acompanhou o meu perfil do Instagram, por exemplo, nos últimos dias, né? Você percebeu que eu fiz uma enquete perguntando para vocês o que vocês queriam assistir, o conteúdo que vocês queriam que eu abordasse em uma aula no meu canal do YouTube, né? Inicialmente a gente ia ter uma aula só e seria ao vivo. E aí eu perguntei para vocês qual desses 3 temas vocês gostariam de assistir, né? Sei que foi uma dificuldade a gente encontrar um tema. Muita gente pediu aula 1, aula 2, aula 3, mas enfim, eu consegui ajustar aqui e decidi liberar as 3 aulas no meu canal do YouTube. Então, hoje, dia 28 de março, a gente vai estar falando sobre índice e carga glicêmica dos alimentos na prática clínica. Quarta-feira, dia 30, às 20 horas, eu vou liberar uma aula falando sobre metabolismo da frutose, tudo sobre a frutose, para que você não tenha mais dúvida, para que você não saia também compartilhando informações falsas, tá certo? Muita calma nessa hora. Eu vejo muitas pessoas que, por falta de entendimento, acabam compartilhando informações falsas, certo? Então a gente vai falar tudo sobre frutose e na sexta-feira, dia 1º, às 20 horas, a gente vai discutir e entender como é que os carboidratos são convertidos em gorduras em nosso organismo, tá certo? Então, já anota na sua agenda. Hoje, essas aulas não vão ficar gravadas. Se você perder ela ao vivo, infelizmente, você não vai ter como rever esse conteúdo, tá certo? Então, anota na sua agenda e não perde esse conteúdo de nenhuma forma. Se programa, segunda, quarta e sexta, às 20 horas, tem aula aqui para a gente falar sobre conceitos relacionados ao metabolismo dos carboidratos, certo? E o que nós iremos aprender aqui nessa aula de hoje? Hoje, nosso tema será índice glicêmico e o que você vai aprender? Ao final dessa aula, você vai entender o que é esse índice glicêmico, né? O que é esse tal de índice glicêmico, você vai entender o que ele é. Você vai entender como que o IG, como que o índice glicêmico dos alimentos, ele foi criado. Como foi? Foi da cabeça de um pesquisador, da cabeça de alguém? Não. Existe todo um processo metodológico, né, necessário para que o índice glicêmico de um alimento seja desenvolvido, certo? Você vai entender como utilizar esse conceito. IG, gente, é índice glicêmico. Sua prática clínica, você vai entender como é que você pode utilizar esse conceito na sua prática clínica da melhor forma, tá certo? Sem terrorismo, sem informações falsas, favorecendo a saúde do seu paciente, ajudando o seu paciente a mudar os seus hábitos e melhorar a sua saúde. Nutrição também é educação. Todo nutricionista tem por obrigação trabalhar as questões de mudanças de hábitos, trabalhar a questão da educação alimentar e nutricional. Todo nutricionista, em qualquer área que você vá atuar, é o seu dever, como profissional da nutrição, reeducar o seu paciente. Então a gente tem que ter cautela com informações que a gente passa para o nosso paciente, certo? Então, além de você
além de comprometer a sua prescrição, né? Se você passa uma informação falsa para o seu paciente, você deseduca ele. Você compromete todo o seu processo de reeducação e mudança de hábito. Por isso que eu bato tanto nessa tecla aqui, de que a gente precisa assim, aprender, né, que o conhecimento liberta. Por que o conhecimento liberta? Ele dá liberdade para que você possa trabalhar melhor na nutrição, a saúde do seu paciente como um todo, a educação. Certo? A gente vai entender que entender o índice glicêmico vai ajudar você completamente a reeducar o seu paciente, a evitar aquelas trocas totalmente desnecessárias, aqueles alimentos que às vezes não fazem sentido para a realidade do seu paciente, mas você obriga ele a comer porque você acredita que vai ter algum tipo de benefício, principalmente associado à questão do índice glicêmico, tá certo? E não tem como não falar de índice glicêmico sem abordar o conceito de carga glicêmica. A gente vai ver aqui hoje também o que é esse conceito e como utilizar ele na prática clínica. E ao final dessa aula, eu vou disponibilizar um presentão para você. Então fica aqui até o final, né, que eu vou disponibilizar um presente para você, certo? Vamos lá. Por que eu preciso aprender, professor, sobre índice glicêmico? Né? Eu estou lá na minha prática, quietinho, sem fazer nada, sem prejudicar ninguém, sem fazer nada. Não, estou ajudando as pessoas, mas sem prejudicar ninguém. É de uma hora para outra, o senhor vem com essa ideia de que eu tenho que aprender esse tal de índice glicêmico porque ele é importante para a minha prática. É super importante para a sua prática. Você precisa entender esses conceitos, né? Índice e carga glicêmica, para não replicar informações como essa. Gente, isso aqui eu tirei de um material de CrossFit, né? Do guia para o CrossFit. E olha só, ele traz uma lista de compras de alimentos bons e alimentos ruins. Ou seja, ele classifica um alimento como bom ou ruim a partir do seu índice glicêmico. Nesse texto, inclusive, que tipo de alimentos devo evitar? Um consumo excessivo de carboidratos de alto índice glicêmico é o principal culpado pelos problemas de saúde causados pela nutrição. Primeiro que isso não é verdade. Os carboidratos fazem parte, sim, né, os carboidratos, juntamente com a ingestão calórica, juntamente com a ingestão de gordura hidrogenada, né, com ingestão excessiva de gordura, sim, levam ao quadro de ingestão calórica aumentada e também problemas de saúde associados à má alimentação, tá certo? As pessoas gostam de culpar o carboidrato, mas se você passar a avaliar os alimentos ultraprocessados, você vai perceber que esses alimentos não são ricos somente em açúcares. Se você avaliar o rótulo, você vai perceber o quanto de gordura que tem ali. Então, essa ideia de que a culpa da obesidade é do açúcar não é verdade. Tirando os refrigerantes, as bebidas açucaradas, né, que basicamente são ricas em calorias provenientes do excesso de açúcar, de carboidrato, os alimentos processados, biscoitos, né, pizza, enfim, salgados, esses alimentos que não devem fazer parte da base da nossa alimentação são ricos em açúcar e gordura também. Então a culpa não é só do carboidrato. O carboidrato tem um papel importante, assim como esse consumo excessivo de gordura também. Então culpar os carboidratos por um problema que é multifatorial é meio sem sentido. Ele até aqui justifica, né? Ele tira um pouco o foco do índice glicêmico e traz o problema para a ingestão de alimentos refinados. De fato, o consumo excessivo de alimentos refinados é um grande problema. Tá, professor, mas isso daí não parece um grande problema, porque o que parece é que o texto está equivocado no que diz respeito ao índice glicêmico, mas está correto em relação ao consumo de alimentos processados. Beleza, isso aí não é o grande problema. Mas aqui nessa tabela, a gente tem sim um grande problema. Você vem aqui, ó. Tem muitos bons alimentos aqui de fato, né? Aveia, ovos, frango, salmão, queijo cottage, noz, enfim. Mas tem aqui como alimentos bons presunto e salsicha. Desde quando a gente deve classificar presunto e salsicha como alimentos bons? Na verdade. E o pior, você pode pensar, professor, mas eu posso consumir presunto e salsicha e ter uma alimentação saudável? Pode, né? Não vai ser um alimento que vai estragar toda a sua alimentação. Mas enfim, quando você caracteriza suco de vegetais, né, cenoura cozida, beterraba, mandioquinha, ervilha, batata doce, nabo, banana, goiaba, manga, mamão, arroz, suco de fruta, né, obviamente os integrais, abóbora como alimentos ruins, tem uma coisa muito errada nessa informação. Isso aqui prejudica mais do que ajuda. Porque as pessoas leigas vão ver uma informação dessa e vão parar de consumir verdura.
frutas. Porque elas ouviram dizer nessa lista que são alimentos ruins porque tem alto índice glicêmico. Porque quem fez essa lista provavelmente não entende o conceito e muito menos a aplicabilidade do índice glicêmico na prática, tá certo? E é isso que a gente vai aprender aqui hoje. A gente precisa entender que esse é um problema, certo? Essa incompreensão desse conceito é um grande problema no que diz respeito à reeducação nutricional dos nossos pacientes. E principalmente a educação por parte dos nutricionistas para os pacientes, certo? Só que meu passado também me condena, gente. Eu também já compartilhei informação desse tipo, né? Eu não vou negar para vocês. E decorrente, obviamente, de uma falta de entendimento. Obviamente, eu não tinha um bom entendimento sobre o assunto, estudei, aprendi e aí parei de compartilhar informações desse tipo, tá certo? Eu já acreditei que a gente só deve consumir alimento de baixo índice glicêmico quando o foco é emagrecer. Já fiz já fiz inúmeras prescrições para os meus pacientes desse tipo. Tem que ser só alimento de baixo índice glicêmico. Baixo sempre. Nunca pode consumir alimento de alto índice glicêmico. Já acreditei que pré-treino tem que ter alimento de baixo índice glicêmico. Na verdade, que só pode ser de baixo índice glicêmico. E isso não é verdade. Tá certo, gente? Olha só, aqui eu trouxe uma postagem que eu fiz, né? Eu fui lá nos meus arquivos. Eu acho que isso deve estar até no meu... Ainda deve estar no meu perfil no Instagram, no meu Facebook também. Na verdade, não sei se eu compartilhei no meu Instagram. No meu Facebook eu tenho certeza que foi quando eu comecei a compartilhar informações. Essa postagem vai fazer 10 anos. Tem 9 anos. Dia 10 de março fez 9 anos essa postagem. Tá certo? E a postagem em si não tem uma informação errada. Ela traz o resultado de um estudo científico publicado em 2013 que comparou o suco de caju, na verdade não foi suco de caju, mas foi suco de caju, né? E mostrou que esse suco de caju, quando comparado a uma bebida isocalórica contendo açúcar, foi capaz de aumentar a oxidação de gordura. Até então, tudo bem. Ou seja, o grupo que consumiu suco de caju, quando comparado ao grupo que consumiu uma bebida isocalórica contendo açúcar, teve uma oxidação maior de carboidrato. E os autores atribuíram isso a uma resposta glicêmica menor, ou seja, o índice glicêmico do suco de caju foi menor, consequentemente ele aumentou a oxidação de gordura. Eu, leigo no assunto, na verdade eu estudava bastante, para quem me conhecia, só que eu não tinha senso crítico suficiente. Eu tinha conhecimento, de certa forma, eu entendia o que isso significava, mas eu não conseguia aplicar isso na prática. É o que muita gente faz. Muita gente entende o que é o índice glicêmico, mas na hora de aplicar isso na prática, se atrapalha todo. E era o que eu fazia. Por exemplo, baseado nessa informação desse artigo, eu passei a prescrever suco de caju para o emagrecimento. Baseado nessa informação, eu acreditava que por conta do índice glicêmico, como esse estudo mostrou, né, alimentos de baixo índice glicêmico deveriam ser utilizados porque eles promoveriam maior oxidação de gordura, né? Eu lembro que eu fazia prescrição de suco de caju, meus pacientes não tinham costume de tomar suco de caju, e eu colocava na dieta suco de caju porque eu acreditava que emagreceria. Gente, professor, mas esse estudo mostrou que suco de caju... Não, ele não mostrou que emagrece mais, ele mostrou que aumenta mais a oxidação de gordura quando comparada a uma bebida isocalórica contendo açúcar. Obviamente, por exemplo, se o foco era emagrecer, era melhor não dar nada, nem suco de caju, nem suco de nada. A oxidação de gordura ia ser maior ainda, tá certo? Então, baseado nessa informação desse estudo, eu fiz um monte de extrapolação desnecessária e incorreta. Por quê, professor? Por falta de entendimento e por falta de senso crítico, certo? Eu sei que talvez essa seja a sua situação agora. E eu digo uma coisa para você. Você pode aprender e aplicar de fato a nutrição da forma correta, sem terrorismos e sem modinhas com seu paciente. Como, professor? Conhecimento. Se você me acompanha aqui, você sabe que eu compartilho que um dia eu vou tatuar essa frase no meu corpo. O conhecimento liberta, porque é isso que eu acredito. A gente só consegue se libertar desses terrorismos, dessas falácias com conhecimento. Então eu fazia isso, adquiri conhecimento, estudei, me dediquei. Hoje eu tenho plena consciência do que eu posso fazer com o meu paciente, do que eu devo fazer com o meu paciente para ajudar ele, certo?
Então, a informação, quando ela é passada de forma errada, ela compromete não só você, nutricionista, mas também o seu paciente, o paciente que vai ser atendido por você. Certo? Porque às vezes você acha que você tem que ofertar suco de caju para o seu paciente, às vezes você acha que você tem que dar açúcar de coco, porque esse carboidrato tem baixo índice glicêmico. Às vezes você acha que o paciente diabético não pode consumir beterraba, porque beterraba tem um alto índice glicêmico. Aquele suco de melancia, esquece, não pode, está proibido. Às vezes você acha que o seu paciente não pode consumir suco de fruta, porque tem frutose. Então perceba o quanto que essa falta de conhecimento compromete o seu aprendizado. E é por isso que a gente está aqui hoje, tá certo? Para te ensinar, para que você não tenha mais dúvidas e que tenha total segurança em prescrever carboidratos e alimentos, fontes de carboidrato na dieta do seu paciente, tá certo? É para isso que a gente está aqui hoje. Antes da gente entender o conceito de índice glicêmico, eu queria deixar claro para vocês aqui alguns conceitos. Certo? Vou deixar claro para vocês alguns conceitos. Ponto 1. O que são carboidratos simples e complexos? Carboidratos simples e complexos não tem nada a ver com alto ou baixo índice glicêmico. O que classifica um carbo como simples e complexo é a sua estrutura química. Mono e disacarídeos, como frutose, glicose, galactose, sacarose, que é o açúcar de mesa, lactose, a maltose, são carboidratos simples, porque quimicamente são mais simples do ponto de vista estrutural, sua estrutura é mais simples. Ah, professor, mas todo carboidrato simples tem alto índice glicêmico. Não tem. A frutose, por exemplo, não tem um alto índice glicêmico. Tá certo? Vocês já ouviram falar da palatinose? A palatinose é um carboidrato que o pessoal suplementa, tem um baixo índice glicêmico. É um açúcar. Palatinose é a isomaltulose. Tá certo? É a ligação de uma glicose e uma frutose. Parecido com a sacarose, só que muda a estrutura química, como se fosse a ligação alfa 1,6, né? Carbono 1 de uma com carbono 6 da outra. Ou seja, tem os mesmos constituintes do açúcar de mesa, o que muda a estrutura química dela. Aí ela é um carboidrato simples, mas que passa a ter uma resposta glicêmica baixa. É óbvio que você pode pensar, professor, quanto mais simples é, mais fácil vai ser dele ser digerido e, consequentemente, mais fácil vai ser dele chegar à nossa corrente sanguínea. O raciocínio está correto. Mas nem sempre é assim, até porque a classificação de carboidrato simples diz respeito à estrutura química e não à velocidade de digestão. A gente classifica a velocidade de digestão e absorção através do índice glicêmico. O índice glicêmico é um parâmetro que classifica os carboidratos a partir da velocidade de absorção. Ah, professor, os refinados integrais, eu pensava que pão era carboidrato simples. Não, pão é um carboidrato refinado. É um alimento fonte de carboidrato refinado. Tá certo? Biscoito, alimento fonte de carboidrato refinado. A fruta, por exemplo, é um exemplo de um alimento que tem carboidrato simples e integral. Simples por quê? Tem frutose na fruta, né? Fonte de carboidrato simples, mas integral, porque está na sua forma íntegra, não sofreu nenhum tipo de processamento. O pão não. O pão eu peguei a farinha de trigo, peguei o trigo, tirei o amido, fiz a farinha. A partir da farinha eu misturei com outros ingredientes e fiz o pão. É um alimento processado. Você não tira o pão da árvore, você tira? Não. Você faz o pão. O alimento processado é aquele que você processa, é refinado, não é aquele que você refina, extrai e utiliza. Então, a gente tem que diferenciar esses conceitos, são coisas diferentes. Apesar de você pensar, professor, todo carboidrato simples tem uma resposta, na verdade todo não. A maioria dos carboidratos simples terão uma resposta glicêmica alta. Nem sempre, mas faz sentido o raciocínio, se você pensar na facilidade que você vai ter para digerir e absorver esse carboidrato. Professor, todo carboidrato refinado vai ter um índice glicêmico alto. Faz sentido o raciocínio, mas nem sempre será assim. Tá certo? Porque você tem carboidratos, por exemplo, o macarrão é um carboidrato refinado. O macarrão branco mesmo, não estou falando integral não, o macarrão branco é um carboidrato refinado. É um alimento fonte de carboidrato refinado, mas que tem uma resposta glicêmica baixa. O macarrão tem índice glicêmico baixo, porque o glúten, né, atrapalha a ação das amilases no amido, então você demora a digerir, principalmente quando é macarrão al dente. Então, macarrão é um alimento de baixo índice glicêmico. Aposto que você não sabia.
Depois eu vou te provar, vou te mostrar onde é que você pode procurar essa informação e encontrar o índice glicêmico de todos os alimentos, tá certo? Então são conceitos diferentes, nem sempre um está relacionado com o outro. É isso que você entenda. O que a gente vai discutir aqui hoje são os carboidratos, é o conceito de alto e baixo índice glicêmico. O que é índice glicêmico do alimento? Vamos lá. Aqui eu vou trazer uma definição mais complexa. Primeiro, é um método padronizado que avalia o percentual da área sob a curva glicêmica gerada após o consumo de um alimento contendo carboidrato disponível, 25 ou 50 gramas, comparado à mesma quantidade testada em um carboidrato referência. Resumindo, é um método que ele classifica os carboidratos a partir do quanto que ele aumenta a sua glicemia em relação a um parâmetro. A gente vai explicar melhor. Esse parâmetro, o índice glicêmico, foi proposto por Jenkins, né, e colaboradores em 81, visando caracterizar o perfil de absorção e resposta glicêmica metabólica após a ingestão de alimento rico em carboidrato. Ou seja, esse pesquisador desenvolveu esse método para classificar os alimentos a partir do seu perfil de resposta glicêmica. Ele percebeu, olha, os carboidratos geram respostas glicêmicas diferentes. A gente tem que entender isso melhor. A gente tem que classificar os carboidratos, os alimentos fontes de carboidrato, a partir do seu perfil de índice glicêmico. Vamos fazer uma metodologia para classificar os carboidratos a partir do seu índice glicêmico. Tá certo? Aí foi isso que Jenkins fez. Só que o índice glicêmico não é obtido de qualquer forma. Não é você chega no seu consultório e avalia a glicemia do seu paciente depois de comer um carboidrato que você vai dizer se ele tem alto ou baixo índice glicêmico. Não é assim. É necessário seguir um método científico, certo? Estabelecido pela ISO, 26.642. Isso tem um trabalho. Essa é a referência dessa pesquisa aqui. Tem toda uma metodologia para você evidenciar, para você avaliar o índice glicêmico dos alimentos, certo? Resumindo, o que eu quero dizer para vocês? O índice glicêmico é um parâmetro para classificar os carboidratos a partir do seu perfil de resposta glicêmica. Ou seja, é um método que mede ou que classifica alimento da mesma forma como, por exemplo, uma régua classifica a altura, a medida das coisas, não é verdade? Eu posso classificar a medida das coisas usando uma régua, uma fita métrica, enfim. O índice glicêmico, ele classifica, ele separa os alimentos fontes de carboidrato a partir do seu perfil de resposta glicêmica. Ah, você gera uma resposta glicêmica alta, vem para cá. Você gera uma resposta glicêmica baixa, venha para cá. Você gera uma resposta glicêmica média, venha para cá. Aqui tem um porém. Para você classificar algo como alto ou baixo, você precisa de uma referência. Como assim, professor? Eu, Luan, tenho 1,86 m. As pessoas olham para mim e falam, professor, o senhor é alto. De fato, se você avaliar a altura média de um brasileiro que tem 1,70 m, eu sou 16 centímetros maior. Então, eu tenho uma altura... Eu sou alto, sou considerado alto, tenho uma altura considerável. Mas se você avaliar, por exemplo, a altura média de uma girafa e utilizar a girafa como parâmetro, eu não sou alto, eu sou baixo, eu sou nanico perto de uma girafa. Então, perceba que para me classificar como alto ou baixo, você precisa ter um ponto de referência. Ao ponto, a altura média dos brasileiros, Luan é alto. Ponto, girafa, Luan é baixo. Ou seja, quando você classifica um carbo como alto índice glicêmico, alto em relação a quê? Ah, professor, alto em relação à resposta glicêmica. Sim, a resposta glicêmica de 1000 é alta ou baixa? É alta. Por que 1000 é alta? Porque, entenda, o que eu quero dizer? Para você classificar isso como alto ou baixo, você tem que ter uma referência. É aí que a gente vai entender, é para isso que eu quero que vocês entendam a metodologia do índice glicêmico. Como ele foi criado, tá certo? O que é, vocês já entenderam. O que é um índice glicêmico? É um parâmetro que classifica os carboidratos a partir do seu perfil de resposta glicêmica. Ponto. Eu separo os carboidratos em grupo a partir da resposta glicêmica que ele gera. Certo? É isso que é o índice glicêmico. Ele vai classificar a partir do seu perfil de resposta glicêmica. Só que para você entender de fato o que é alto, baixo ou médio, você precisa entender como é que ele foi criado.
Tá, professor, mas por que inventaram esse tal de índice glicêmico? Por que esse Jenkins chegou, tava sem fazer nada, tava sem fazer nada em casa e falou, vou inventar um parâmetro novo aqui para classificar o índice glicêmico porque eu quero complicar a cabeça dos alunos de nutrição. Não, gente, entenda. Entender o perfil de resposta glicêmica dos alimentos é muito importante, porque a dieta é um dos principais fatores de risco modificáveis, ou seja, é algo que eu posso mudar para controlar e prevenir doenças crônicas não transmissíveis. Para as doenças crônicas não transmissíveis, existem fatores de risco modificáveis e não modificáveis. E idade é não modificável. Genética não é modificável. Né? Mas estilo de vida é. Dieta é. Então, isso tudo eu posso modificar. O que acontece? A dieta é um dos principais. E dentro da dieta da alimentação, os carboidratos recebem muita atenção. E, de fato, eles recebem muita atenção. Essa atenção que os carboidratos recebem é justificável. Por que justificável? Porque, se você parar para pensar, o carboidrato é o principal componente da dieta que afeta a secreção de insulina e a glicemia. E tanto a secreção de insulina como a glicemia alterada, a alteração na secreção de insulina e na glicose sanguínea, estão relacionadas, essas duas alterações, com inúmeras doenças. Diabetes está aí para isso. Obesidade, né? Está aí para isso. Síndrome metabólica está aí para isso. Câncer está aí para isso. Então, basicamente, se você parar para analisar a fisiopatologia ou as alterações fisiológicas e metabólicas que ocorrem em pacientes com doenças crônicas não transmissíveis, você vai encontrar que existe um certo grau de alteração tanto na insulina como na glicemia. Ou seja, esse é um fator em comum. Como o carboidrato influencia esses fatores, o carboidrato precisa ser estudado. Não que o carboidrato seja a causa dessas doenças, até porque isso está bem claro na literatura, ou não, né? Ou seja, muita gente diz que carboidrato é o principal fator que leva às doenças, mas nenhum estudo conseguiu provar isso. Gente, essa ausência de estudos não é porque as pessoas não querem estudar, as pessoas estudam muito isso. E, por exemplo, o culpado pela resistência à insulina não são os carboidratos. Os carboidratos, quando dentro de uma dieta hipercalórica gerando obesidade, sim. A obesidade é um dos principais fatores que levam à resistência à insulina. Mas o paciente que já tem resistência à insulina, aí sim os carboidratos pioram o quadro dele. Mas dizer que aquela resistência à insulina foi gerada apenas pelos carboidratos não faz sentido. Os estudos estão aí mostrando que não há relação. Quando os carboidratos são ingeridos em excesso dentro de uma dieta inadequada, aí sim. Mas a culpa não foi do carboidrato, foi da dieta inadequada. O que eu quero que vocês entendam? Que até a data, a gente não conseguiu mostrar a relação direta entre o consumo de carboidrato e doenças. Mas a gente sabe que há relação. Tá certo? O que eu quero dizer? Que a alteração nos parâmetros metabólicos relacionados aos carboidratos são um grande problema. E aí que a gente sabe que, por exemplo, hiperinsulinemia, hiperglicemia estão associados a doenças e os carboidratos fazem isso. Espera lá, vamos ter que estudar isso daí, vamos ter que entender isso daí. Aí o pessoal passou a estudar o índice glicêmico dos alimentos, o perfil de resposta glicêmica dele. Foi por isso que em 81, Jenkins criou esse protocolo, esse parâmetro, né? Mas tá, professor, a gente sabe que índice glicêmico, o que é? É um parâmetro que classifica os alimentos a partir do seu perfil de resposta glicêmica. Ele é importante de ser compreendido porque a dieta é um fator importante no desenvolvimento das doenças e os carboidratos merecem atenção. Mas tá, como é que eu desenvolvo o índice glicêmico? Como é que eu faço para saber o índice glicêmico dos alimentos? Primeiro que você não precisa fazer esse estudo, é só você olhar as tabelas que existem, tá certo? Mas para as tabelas serem construídas, né, alguém precisou estudar. Você tem lá índice glicêmico do pão de 70, a gente vai entender o que é esse 70, mas alguém pesquisou isso para dizer que o pão tem índice glicêmico de 70. Certo? Mas enfim. Supondo que você tem uma receita de família lá, uma receita antiga de sua avó, que foi passada pela sua bisavó, que veio da sua tataravó, uma receita de batata cozida com alguns outros ingredientes que não vêm ao caso. O que eu quero dizer? Que essa receita é fonte de carboidrato. E aí você procurou nas tabelas lá, você nunca viu nenhuma referência ao índice glicêmico dessa receita. Você fala, prato de família lá, base de batata, não tem índice glicêmico. Como é que eu faço para saber o perfil de resposta glicêmica desse alimento? Como é que eu faço para saber se essa preparação tem um baixo ou alto índice glicêmico? Eu coloquei os asteriscos aqui porque índice glicêmico é específico à preparação. Não necessariamente ao alimento. Como assim, professor? A batata pode ter vários índices glicêmicos.
a depender do perfil de preparação. Batata cozida tem um, batata assada tem outro, batata grelhada tem outro. Tem outro IG. Então o índice glicêmico não é do alimento em si, é da preparação pronta. Tá certo? Então o pão cozido, não sei nem como é que faz pão cozido, né? Mas enfim, o pão assado, o pão, quando você muda a preparação, você faz outro tipo de preparo com esse pão, o IG dele muda. Da mesma forma, o índice glicêmico de comer uma maçã crua é diferente de comer uma maçã cozida. Tá certo? Então a preparação muda, o índice glicêmico muda, o perfil de digestão e absorção muda. Só que você tem essa receita e aí você quer caracterizar o perfil de resposta glicêmica, você quer caracterizar o índice glicêmico dessa refeição. Como é que você faz? Primeiro, você não faz índice glicêmico dos alimentos com técnicas caseiras em casa. Ah, professor, vou dar a comida lá para meu irmão, vou dosar a glicemia dele para ver como foi que aumentou. E a partir disso eu vou classificar o IG dele. Não é assim que se faz. É preciso um estudo científico com protocolos específicos e controle de variáveis. É uma metodologia específica para você avaliar o IG. Só que aí, tá, você viu que não dá para fazer em casa, você pegou essa preparação, levou num grupo de pesquisa que estuda resposta glicêmica, estuda índice glicêmico. Gente, pesquisa aí o índice glicêmico desse alimento. Aí o grupo de pesquisa avaliou, ó, esse alimento, essa preparação aqui é uma preparação comum na comunidade não sei aonde. Então muita gente consome. Vamos caracterizar o perfil de resposta glicêmica dela. Vamos caracterizar o índice glicêmico dessa preparação de família. Tá certo? E aí você levou, e aí os pesquisadores pegaram essa preparação e falaram, vamos lá avaliar o índice glicêmico dessa preparação. O que é necessário para avaliar? Primeiro, pelo menos 10 indivíduos saudáveis, tá certo? 50 gramas de glicose pura e 50 gramas de carboidratos desse alimento. Teste. Ah, professor, é 50 gramas dessa receita de batata? Não. Você vai pegar uma quantidade dessa receita de batata que tenha 50 gramas. Por exemplo, um pão de 50 gramas tem 20 a 25 gramas de carboidrato. Então, se você quiser 50 gramas de carboidrato do pão, você vai ter que fazer com 2 pães. Tá certo? Então, o primeiro passo é 10 indivíduos saudáveis, que não tenham nenhuma alteração glicêmica, ou não façam uso de nenhum medicamento que mude a resposta glicêmica deles. 50 gramas de glicose pura e 50 gramas de carboidrato do alimento teste. Você vai ter que ter uma porção desse alimento que nela tenha 50 gramas de carboidrato. Certo? E tá, você tem essas três coisas dos indivíduos, a glicose e 50 gramas de carboidrato do alimento teste. E aí o que você vai fazer? Você vai pegar um indivíduo, todos os indivíduos, tá certo? E aí na primeira sessão, você marcou lá com os indivíduos no laboratório. Os indivíduos chegaram ao laboratório em jejum, certo? Sem realizar exercício físico, porque o exercício físico modifica a resposta glicêmica. E aí, ao chegar no laboratório em jejum, os indivíduos consumiram 50 gramas de glicose pura. E aí você avaliou a resposta dele ao longo de 2 horas, fazendo testes a cada 15 minutos. Por exemplo, você caracterizou o perfil de resposta glicêmica da glicose pura. Professor, mas eu quero testar o alimento, não quero testar a glicose. Mas para você caracterizar o alimento, você tem que comparar com alguma coisa. Então a gente vai fazer os indivíduos consumirem 50 gramas de glicose, ponto. Esse aqui é a minha resposta glicêmica padrão. Vai ser 50 gramas da resposta glicêmica da glicose. Em outro dia, nas mesmas condições, em jejum, sem praticar exercício físico, os indivíduos vão chegar no laboratório, só que agora você não vai dar 50 gramas de glicose pura, você vai dar 50 gramas de carboidrato do alimento teste. Sei lá, às vezes da sua preparação vai ser 150 gramas desse alimento, que tem 50 gramas de carboidrato. Aí depois que os indivíduos consumirem 50 gramas de carboidrato do alimento teste, você vai avaliar o perfil de resposta glicêmica desse indivíduo também. Vai ficar basicamente assim, ó. Dia 1, Paulo chegou no laboratório, comeu 50 gramas de glicose. Aí você avaliou a resposta glicêmica de Paulo ao longo de 120 minutos. Fez um teste no momento 0, momento 15, momento 30, momento 45, momento 60 minutos, 90, depois 120. Aí no outro dia, nas mesmas condições, Paulo consumiu 50 gramas de carboidrato do arroz. Eu botei arroz aqui, mas era para ter colocado a preparação de batatas. 50 gramas de carboidrato. Note que não é 50 gramas de arroz, é 50 gramas de carboidrato do arroz. Aí você fez a mesma análise. Momento 0, 15, 30, 45, 60, 90, 120. Aqui é o perfil de resposta glicêmica, como ela aumenta. Depois, o que você vai comparar? Você vai calcular
Aqui tá vendo que tem um númerozinho 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7? Só vai entrar no cálculo aqui o momento 1, 2, 3, 4 e 7. Por quê, professor? Porque o que é avaliado é a área incremental sobre a curva. Só é a área acima do momento 0. Você só vai comparar o aumento que teve da glicemia. Momentos 5 e 7 ficaram abaixo do momento 0. Então, ele não vai entrar no cálculo, porque a área incremental do que incrementou, do que aumentou. Tá certo? Professor, mas é possível eu comer um carboidrato 60 minutos depois a minha glicemia está menor do que o momento 0? É, porque você come o carboidrato, sua insulina joga ele na corrente sanguínea e ele abaixa. Depois, se abaixou muito, seu corpo corrige liberando glicose do fígado. Isso é normal, isso pode acontecer. Nem sempre vai ser assim. Às vezes a glicemia vai permanecer alta, vai baixar, mas não vai baixar além do momento 0, mas vai baixar e vai continuar elevada após os 120 minutos. O que é que eu quero que vocês entendam? Eu vou fazer cálculo dessa área aqui que aumentou. Pronto. O da glicose foi 100. Sei lá. Aí depois do carboidrato, do arroz, do alimento teste, foi 80. Ou foi 60. Quando eu comparei a área sobre a curva aqui, ó, eu percebi que o aumento da glicemia desse alimento teste foi de 60%. A resposta da glicose. Vocês perceberam? Primeiro eu tenho que ter o parâmetro, que vai ser a glicose pura. Depois vou ter o perfil do alimento. Eu vou comparar um com o outro. Daí que tá. Quando eu falo que o índice glicêmico é 60, quando eu falo que o pão tem um índice glicêmico de 70, eu estou falando que o perfil de resposta glicêmica do pão foi de 70% da glicose pura. Então, aquele número 70, aquele número 40, aquele número 30, aquele número 100, indica um percentual de aumento em relação à referência. Tá, professor? Então quer dizer que aquele númerozinho que vem do IG indica o percentual de aumento em relação ao alimento teste? Não é que ele aumenta a 60%, é que ele aumenta em 60% a resposta glicêmica do alimento teste, que é a glicose pura. Vocês conseguiram entender? Ficou claro isso? O IG é 50. Ele aumenta 50%? Não. Ele aumenta em 50% a glicemia em relação à glicose pura. Se a glicose pura aumentou 100, esse alimento com IG de 50 vai aumentar 50. Vocês entenderam? Só que tem uma questão. Aquele númerozinho não é construído apenas com uma seção. Vamos supor que eu tenho um Paulo. Na primeira sessão, eu fiz esses 2 testes, né? O alimento teste gerou 60% da glicose. Aí, na semana seguinte, eu fiz a mesma coisa. Segunda-feira eu dei 50 gramas de glicose, quarta-feira eu dei 50 gramas do alimento teste. Só que da segunda semana, a resposta glicêmica agora do alimento teste não foi de 60%, foi de 55%. Professor, e pode mudar sim? Pode mudar não, muda. Aí na primeira semana, vamos supor que eu faço blocos de semana. Primeira semana eu vou fazer uma sessão, segunda-feira eu dou 50 gramas de glicose, quarta-feira eu dou 50 gramas do alimento teste. Aí comparei, mostrei lá 60%. Na segunda semana, segunda-feira, eu dei 50 gramas de glicose. Na quarta-feira, eu dei 50 gramas do alimento teste. Nessa segunda semana, a resposta glicêmica foi de 55. Na terceira semana, eu fiz a mesma coisa. Segunda-feira, eu dei 50 gramas de glicose pura. Na quarta-feira, eu dei 50 gramas de carboidrato do alimento teste. Nessa sessão, foi de 65. A média de Paulo, nas 3 semanas, ele fez essas 3 sessões, foi de 60. Comparei os 60% da primeira semana, 55% da segunda semana, 65% da terceira semana, e deu lá, a média das 3 sessões em Paulo foi de 60. Ou seja, em Paulo, o índice glicêmico do pão foi de 60. Só que a gente viu que precisa de pelo menos 10 pessoas. Aí eu faço nos 10 indivíduos, a mesma coisa que eu fiz com Paulo. Em Raquel aqui eu fiz, na primeira semana, a resposta glicêmica do alimento teste de batata deu 70% da glicose. Na segunda semana foi 65%. Na terceira semana foi 75%. A média glicêmica de Raquel, a média da resposta glicêmica de Raquel foi de 70% da glicose pura. Aí eu fiz em Pedro. A de Pedro na primeira semana foi de 40%. Na segunda semana foi de 35%. Na terceira semana foi de 65%. Mas, professor, muda assim de um para outro? Muda. Óbvio que muda. E aí eu tenho uma média de todos os participantes. Note que esse número 58 aqui é a média da média. Por quê? Esse 60 é a média das 3 sessões de Paulo. Esse 70 é a média das 3 sessões de Raquel. E esse 46 é a média das 3 sessões de Pedro.
Esse 58 é produzido a partir das médias de cada indivíduo. Aí eu posso dizer, por exemplo, que esse alimento tem um índice glicêmico de 58. Professor, é um pouco complicado. Por isso que é um estudo científico cheio de controle de variáveis, né? Mas o que eu quero que vocês entendam? Como aquele número do IG, aquele número bonitinho que a gente vê, como é que aquele número foi construído? Não veio da cabeça, não veio de consultório que você fez aquela avaliação capilar da glicemia depois que o fulano consumiu uma quantidade qualquer de carboidrato. É um estudo controlado, mas o que esse 58 representa? Que, em média, esse alimento teste gera uma resposta glicêmica de 58% a resposta glicêmica da glicose pura. Eu posso dizer que se a glicose pura aumenta em 100, esse alimento teste aumenta em 58. Vocês entenderam? Que o índice glicêmico é representado em percentual. Correto? Quando vocês virem lá, maçã tem índice glicêmico de 40, ou seja, a resposta glicêmica da maçã é de 40% a resposta glicêmica do alimento teste, que é a glicose pura. A partir disso, eu posso classificar. Quando um alimento gera uma resposta glicêmica de 55% a do alimento teste, eu classifico ele como baixo IG. Quando a resposta glicêmica é de 56% a 69% do alimento teste, eu classifico ele como IG moderado. Quando a resposta glicêmica é de 70% a resposta glicêmica do alimento teste, como a glicose, eu considero ele como um alimento de alto índice glicêmico. Aqui a gente mostrou que o alimento teste é 50 gramas de glicose, mas alguns estudos utilizam o pão branco como alimento teste. Utilizam 50 gramas de alimento, não da glicose pura, mas 50 gramas de carboidrato do pão branco. Quando o pão branco é utilizado como referência, ou seja, se um alimento gera uma resposta glicêmica de 75%, a resposta glicêmica de 50 gramas do pão branco, 50 gramas de carboidrato do pão branco, ele tem um baixo IG. Quando ele tem uma resposta glicêmica entre 76, a 94%, a resposta glicêmica do pão branco tem um IG moderado, e acima de 95% da resposta glicêmica do pão branco, ele tem um IG alto, tá certo? É assim que é construído, e esse númerozinho que a gente vê veio daí. Isso significa percentual. Tá, professor, mas eu não vou fazer esse estudo. Eu vi que é difícil, eu não vou pesquisar isso. Eu entendi o que é que significa o númerozinho, mas eu não vou fazer pesquisa. Obviamente, eu não vou fazer pesquisa. E nem estou a fim de ler os trabalhos que avaliaram isso daí, professor, que deve ser complicado entender a metodologia. Mas por sorte, existe um banco de dados que já sintetizou todos os índices glicêmicos, né, catalogados possíveis, e você pode consultar esse banco de dados. Tem um site chamado www.glycemicindex, que é índice glicêmico em inglês.com. É um site da Universidade de Sydney, né? Que é do grupo de pesquisa de índice glicêmico da Universidade de Sydney. E lá você pode acessar esse site, você vai cair nessa página inicial aqui, ó, e você clica aqui, ó, GI Search, que é GI Search, né? Glycemic Index Search, de busca. Quando você clicar nesse GI Search, você vai cair nessa página e você digita aqui o nome do alimento em inglês, tá certo? Eu coloquei aqui, ó, watermelon, que significa melancia. É aí que tem. Quando eu coloquei watermelon, melancia em inglês, ele caiu aqui, ó. Tem 2 estudos que avaliaram o índice glicêmico da melancia, tá vendo? Watermelon, uma linha, watermelon, outra linha. Esse raw aqui significa crua. E nesses 2 estudos, o índice glicêmico de um foi 72 e o outro mostrou 80, ou seja, acima de 70, o alimento tem o quê? Alto índice glicêmico. Aí se você clicar no nomezinho aqui, você vai abrir essa página, tá vendo? Eu cliquei aqui, ó. Aí ele mostra a característica do estudo. Foi investigado no Canadá, com uma porção de 120 gramas, né? E o estudo que evidenciou esse trabalho, tá vendo aqui? Foi esse estudo aqui, o de 1978, que avaliou ou que encontrou o índice glicêmico da melancia. E aí tá aqui nesse banco de dados. Então esse banco de dados aqui é completo. A dificuldade de mexer nele é que ele é em inglês. Mas se você souber traduzir lá
Se você usa o Google Chrome, você pode dar um clique com o botão direito do mouse e botar traduzir página que ele traduz. Mas lembra, quando você for pesquisar o alimento, tem que colocar o alimento em inglês, tá certo? Então, você não precisa encontrar os artigos, você não precisa fazer esse teste no laboratório ou no seu consultório, nem tem como fazer em consultório. Você precisa usar o banco de dados. Tá, professor, se eu vou usar esse banco de dados, para que o senhor me explicou isso aqui tudo, se eu não vou fazer? Para você entender de onde foi que veio o nome e como que ele foi descoberto, tá certo? Isso é importante, entender como que ele foi descoberto para saber como aplicar ele da forma correta. Tá, professor, entendi lá. Então, quer dizer que, baseado no que o senhor me explicou sobre o que é índice glicêmico, como ele foi criado, eu posso afirmar que alimentos de alto índice glicêmico vão sempre gerar uma resposta glicêmica elevada? Sempre vão gerar uma resposta glicêmica elevada? Não. Professor, agora o senhor confundiu tudo. O senhor acabou de me mostrar que o que classifica um alimento com alto índice glicêmico é um alimento que gera mais de 70% da resposta glicêmica da glicose, que é uma resposta glicêmica alta. Agora o senhor está dizendo para mim que nem todo alimento de alto índice glicêmico vai gerar uma resposta glicêmica alta. Eu sei que parece contraditório, mas eu vou explicar o porquê. Gente, entenda. Índice glicêmico, a gente viu que é um parâmetro que classifica os alimentos a partir do seu perfil de resposta glicêmica, baixo, alto ou moderado. Só que a resposta glicêmica de um alimento, né, que consiste na mudança, na variação da glicemia após a ingestão desse carboidrato, desse alimento, fonte de carboidrato, ela representa, né, a forma como você metaboliza os carboidratos. Como a resposta glicêmica em si, não estou falando do índice, não necessita de um método padronizado, essa resposta sofre grande influência da sensibilidade à insulina do indivíduo. Ou seja, para avaliar o índice glicêmico, você precisa seguir todos aqueles protocolos. Para avaliar a resposta glicêmica, não. Eu posso comer 5 gramas de carboidrato aqui e avaliar a minha resposta glicêmica. Entenda uma coisa. O valor do índice glicêmico, o índice glicêmico dos alimentos é uma propriedade inerente do alimento e não representa a resposta metabólica do indivíduo. Muitos trabalhos mostram uma elevada variabilidade da resposta glicêmica intra e interindividual com o mesmo alimento. Vamos voltar aqui. Essa imagem é a mesma do exemplo que eu mostrei aqui para vocês, tá certo? É a mesma imagem. Olha só o que ele mostra. Aqui ele mostra uma variabilidade intraindividual, ou seja, o mesmo alimento, nas mesmas condições, no mesmo indivíduo, gerou respostas glicêmicas diferentes. Isso é normal? Totalmente normal. Pão que você come segunda não gera o mesmo perfil de resposta quando você consome ele na sexta. Paciência, é assim que funciona o nosso corpo. Não é máquina. Eu mostrei isso aqui para vocês. Professor, mas isso aí foi o senhor que criou. Né? Isso aí pode não representar a realidade. Vou trazer um estudo que traz a realidade. Então perceba que o mesmo alimento pode gerar respostas glicêmicas diferentes no mesmo indivíduo. E perceba que os indivíduos, na mesma condição, com a mesma quantidade de alimentos, podem apresentar respostas glicêmicas diferentes. A resposta glicêmica de Paula é diferente da de Raquel, que é diferente da de Pedro. Tá vendo aqui? O estudo está mostrando isso. Mas a média foi 58, mas a de Pedro foi diferente de 58. Na verdade, a média nunca representa a exata... Na verdade, assim, ninguém é exatamente a média, né? Se avaliar uma sala e avaliar a idade, a média foi de 30 anos, é bem provável que você não encontre ninguém com 30 anos. Você vai encontrar com 35, com 25, com 40, com 20. Que a média de todo mundo foi 30, mas enfim. Então perceba que existe o que a gente chama de variabilidade intraindividual e interindividual. Ou seja, a resposta glicêmica muda no mesmo indivíduo e muda entre os indivíduos. Olha só esse estudo. Professor, essa tabela está bem complicada, não estou entendendo nada. Mas eu vou dizer aqui para vocês. Aqui são os indivíduos. Tá vendo? Participante 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esse Mzinho representa sexo, masculino e feminino. E aí foram, 24 participantes. E eles fizeram teste 1, teste 2 e teste 3. A mesma coisa que eu mostrei aqui para vocês. Sessão 1, sessão 2 e sessão 3. Ou seja, esse númerozinho 154 aqui representa que no indivíduo 1, primeiro teste, o pão gerou uma resposta glicêmica de 154%, a resposta glicêmica
da glicose. Ou seja, o pão gerou uma resposta glicêmica maior do que a da glicose. Se foi 154%, foi maior do que a da glicose. Já no segundo teste, nas mesmas condições, o pão gerou uma resposta glicêmica de 58% da resposta glicêmica da glicose. Mas o que é que eu quero que vocês entendam? Aí aqui eu tenho a média de cada um, tá vendo? Média dos 3 testes em cada indivíduo. Depois eu fiz uma média das médias. Aqui tem, ó, 71. Esse 71 aqui representa, ó, o IG do pão, segundo o estudo. O índice glicêmico do pão, fazendo a média dos 3 testes de cada indivíduo, e a média de todos os indivíduos é 71. Exatamente, o pão tem índice glicêmico de 70. Aproximadamente, pão tem um alimento de alto índice glicêmico. É verdade, o estudo mostrou isso. Pão tem índice glicêmico alto. Índice glicêmico de 70. O estudo mostrou isso. Só que nesse mesmo estudo eu encontrei o seguinte: o indivíduo 1, o perfil de resposta glicêmica do pão nesse indivíduo 1 foi muito alto, bem diferente da média, de 131. Ó, nesse indivíduo, o perfil de resposta foi quase o dobro. Com 70 é 140. Nesse indivíduo aqui foi 130. Já no indivíduo 18, o perfil foi metade. Um pouco mais da metade, foi 44. Né? Se você avaliar que 35 é metade de 70. Ou seja, nesse indivíduo aqui, o pão mesmo, gerou uma resposta glicêmica baixa. Pão branco. Nesse indivíduo aqui, a resposta glicêmica foi muito alta. Sim, professor, mas como é que eu faço na prática para identificar quem é que tem o quê? Quem é que tem resposta glicêmica alta ou baixa? Dá para saber? Dá, mas não precisa. Eu vou mostrar para você o porquê que não precisa. Então entenda, nem sempre um alimento com alto índice glicêmico, como o estudo mostrou que o pão tem um alto índice glicêmico, vai gerar em todo mundo uma resposta glicêmica alta. Se você parar para avaliar aquele sentido de individualidade bioquímica, ninguém vai responder da mesma forma a mesma coisa. É fato, certo? Mas na média, as pessoas tendem a responder assim. Aqui outro estudo de 2015 avaliou o mesmo alimento, ó, banana e biscoito. O indivíduo 445, o indivíduo 644. As respostas foram contrárias. Enquanto no indivíduo 445 a banana gerou uma resposta glicêmica maior, no indivíduo 644, o que gerou uma resposta glicêmica maior foi o biscoito. Já aqui eu tenho, ó, indivíduo 139, ou indivíduo 67, 663, 637 e 358. Há o mesmo alimento que é o pão, tá vendo? To bread, pão. O pão gerou respostas glicêmicas totalmente diferentes, que a AUCI, a área incremental sobre a curva, aquele cálculo que a gente mostrou de área, foi bem maior no indivíduo 67 do que no indivíduo 358, ou seja, o mesmo alimento gerou respostas glicêmicas diferentes. Foi aquilo que a gente falou. É o esperado, certo? Nesse estudo aqui, a mesma forma, o mesmo pão branco, avaliou basicamente 68 indivíduos, se não me engano, depois vocês fazem a conta aqui para confirmar. Mas o que acontece? Em 22 indivíduos, o IG do pão ficou classificado entre 35 e 45. O perfil de resposta glicêmica do pão de 22 indivíduos foi de 35 a 55% a da glicose pura. Em 23, foi de 57 a 67%. Em 18, foi de 70 a 103%. Só que a média de todos ficou aqui, ó, aproximadamente 70%. Ou seja, a média da população do estudo foi 70%. Mas tiveram indivíduos com respostas glicêmicas variadas. Ah, professor, então o senhor está colocando em xeque o índice glicêmico? Não estou colocando em xeque. O estudo mostrou que o IG foi 70%. O que eu quero que vocês entendam? A aplicabilidade desse conceito. Certo? É o que a gente vai entender aqui. Ó. Olha lá, presta atenção, essa parte é importante. Eu diria que na prática clínica, gente, quando eu comecei a estudar isso, eu pensei, gente, vamos rasgar a tabela de índice glicêmico, não serve para nada. Se tem respostas tão variadas, é porque índice glicêmico não é um preditor de nada, não diz nada, mas não é bem assim, certo? Eu diria que o índice glicêmico funciona como IMC. Como assim, professor? Tem uma boa aplicabilidade a nível populacional, mas a nível individual não tem. Vou dar um exemplo. Se você tem uma sala de aula com 100 indivíduos, e aí você fez o IMC de todo mundo, e aí você percebeu ao final do estudo que a média de IMC daquela sala é de 30. O que vai vir em sua cabeça primeiro? Que essa sala é cheia de gente com muita massa muscular ou que essa sala tem muitos indivíduos com obesidade?
Obviamente que se você vê esse IMC, é mais provável que você pense que os indivíduos estão acima do peso, de gordura, não é verdade? Mas se você for na prática avaliar cada indivíduo, você não vai usar o IMC, você vai fazer um percentual de gordura. Mas é mais provável que numa população, quem esteja com IMC alto tenha excesso de gordura. Não estou dizendo que vai ser exatamente isso, mas é o mais provável. A mesma coisa é com o IG. O IG é uma boa recomendação a nível populacional, ou seja, é adequado pensar que, quando você vai fazer uma recomendação de saúde pública, gente, priorizem alimentos com índice glicêmico baixo, porque é mais provável que esses alimentos com baixo índice glicêmico gerem uma resposta glicêmica baixa. Apesar de os estudos mostrarem resultados variados, mas sei lá, de 100, 70, sei lá, vai ter uma resposta glicêmica baixa. Vocês entenderam a aplicabilidade? A nível populacional é uma recomendação boa quando o assunto é controlar perfil de resposta glicêmica do indivíduo. A nível individual, professor, se eu quiser no meu consultório controlar a resposta glicêmica do meu paciente lá, o que é que eu faço? Eu oriento ele a excluir alimento de alto índice glicêmico? Não! Você simplesmente usa a carga glicêmica. É muito melhor na prática, porque na prática você vai poder controlar a quantidade. Da população você não vai poder controlar a quantidade. Você vai recomendação, sei lá, para uma instituição com 1000 pessoas. É melhor você fazer uma dieta para cada um, controlando a quantidade de carboidrato? É o ideal. Mas às vezes não é viável você atender 1000 pessoas. Você tem um trabalho de um mês para fazer, você não tem como atender 1000 pessoas em um mês. Você faz a recomendação, gente, prefira esses alimentos. Só que tem que ter cuidado com o que você coloca na lista. Não vai colocar salsicha, né? Ou você pode fazer, gente, priorize reduzir a quantidade. É uma boa forma também de reduzir a glicemia. Tá certo? Na prática, o melhor é utilizar a carga glicêmica. Ah, tá, professor, o que é carga glicêmica? Ela quantifica o efeito de uma determinada quantidade de carboidrato sobre a glicemia. Ela quantifica, ela sai daquela quantidade fixa, porque a gente viu que o índice glicêmico é feito com uma quantidade fixa. Pão tem índice glicêmico alto, mas se eu comer 1/4 de um pão, a minha resposta glicêmica não vai ser alta, porque 1/4 de um pão vai ter 1/4 da quantidade de carboidrato que tem. Certo? Num pão inteiro. Ou seja, a resposta glicêmica vai ser baixa ainda. Carga glicêmica consiste no produto do índice glicêmico e a quantidade de carboidrato disponível. Ou seja, é um parâmetro que fala assim, tá, eu tenho um alimento com alto índice glicêmico, como é que eu faço para fazer com que esse alimento de alto índice glicêmico, que eu sei que é de alto índice glicêmico, gere uma resposta glicêmica baixa? Você controla o quê? Quantidade de carboidrato na porção. Ele vai dizer para mim, olha, se você tem um alimento com alto IG, para você gerar uma resposta glicêmica baixa, o mais indicado é você reduzir a quantidade de carboidrato. Aí ponto, você pode consumir um alimento com altíssimo índice glicêmico, reduzindo quantidade, que você vai ter uma resposta glicêmica baixa. Sem nenhum tipo de sem medo de ser feliz. Se você reduzir a quantidade, você pode ficar tranquilo que você vai ter uma resposta glicêmica baixa. Independente do alimento. Sim, professor, mas qual a quantidade que eu sei? Aí você vai fazer o cálculo. Você vai pegar o índice glicêmico desse alimento, multiplicar pela quantidade de carboidrato que tem naquela porção que você está ofertando e dividir por 100. Se o valor for maior do que 10, se o valor for até 10, se esse resultado aqui, o índice glicêmico vezes quantidade de carboidrato na porção, for até 10, esse alimento tem uma carga glicêmica baixa. Essa refeição, essa preparação. Se o valor for entre 11 e 19, essa refeição, essa preparação tem uma carga glicêmica moderada. Se o valor for acima de 20, tem uma carga glicêmica alta. Quer ver? Tenho 2 alimentos. Suponhamos que eu tenho pão e maçã. Eu tenho 2 pacientes. Um gosta de pão, o outro gosta de maçã. Não que um vai substituir o outro, são coisas diferentes. Mas eu quero colocar naquela... Ou supondo que é o mesmo paciente. Se o paciente fala, Luan, eu quero comer pão. Mas esse paciente tem algum desbalanço glicêmico e você fala, olha, não é legal a gente ofertar alimentos que gerem uma resposta glicêmica alta. Ah, mas eu quero comer pão. Se você não prescrever, eu vou comer escondido. O que você faz? Você, tá bom, eu vou dizer a quantidade de pão que você precisa comer para que a sua resposta glicêmica não seja alta. O que você faz? Índice glicêmico. Você pega lá, eu tenho que gerar uma resposta glicêmica de 10. Uma carga glicêmica de 10. O que você faz? Você vai pegar o pão,
o índice glicêmico do pão, que é de 70, multiplicar por 15 gramas, que é a quantidade de carboidrato em meio pão, em uma fatia ou metade de um pão. Se eu multiplicar 70, que é o IG do pão, pela quantidade de carboidrato, por 15 gramas, e dividir por 100, vai dar 10. Ou seja, se eu ofertar meio pão de sal, ou meio pão francês, né, como a gente fala, cacetinho, dependendo da região do país que você mora, né, e você ofertar só metade dele, você vai ter um perfil de resposta glicêmica similar a uma maçã. Uma maçã de 160 gramas, com IG de 40, que tem 25 gramas de carboidrato. Ou seja, perceba que para você controlar a resposta glicêmica desse paciente com pão, você teve que ofertar uma quantidade bem menor do que da maçã. Você deu 25 gramas de pão para gerar uma resposta glicêmica parecida com 160 gramas de maçã. Aí vem a questão, para você gerar saciedade nesse paciente. Tá, aqui você controlou a resposta glicêmica, tudo bem. A resposta glicêmica, mesmo com o pão, não vai ser alta, porque você aplicou o conceito de carga glicêmica, você controlou a quantidade. Mas na prática, o que é melhor para esse paciente para gerar mais saciedade é obviamente a maçã, né? Ah, professor, mas maçã dá fome. Maçã não dá fome. Não tem nada de comprovado que maçã dê fome. A questão é que as pessoas comem maçã pura achando que vão matar a fome e não matam a fome e continuam com fome. Mas maçã misturada com alguns dos outros alimentos, fazendo a refeição completa, vai matar. Maçã pura não mata a fome, pera pura não mata a fome, da maioria das pessoas, né? Uma banana pura não vai matar a fome, porque não é suficiente para gerar saciedade. Mas enfim. Mas nessa questão aqui, você ofertou 160 gramas de maçã. Então, olha só. Mas, o que significa dizer? Que você pode tranquilamente usar pão com esse paciente, sem ter que fazer terrorismo. Oh, pão é veneno, pão faz mal, tem resposta glicêmica alta. Não estou entrando na questão do glúten, assunto para outra aula. Mas você conseguiu ofertar um alimento de alto índice glicêmico na dieta desse paciente e gerar uma resposta glicêmica baixa. Fazendo o quê? Controlando simplesmente a quantidade, porque você utilizou o conceito de carga glicêmica. Isso é fantástico ou não é fantástico? Isso não liberta ou não liberta? Conhecer esses aspectos, conhecer o que é, para que ele serve, como ele foi criado, não te dá uma liberdade maior de trabalhar. Não que você precise ofertar pão. Pão não é alimento essencial, mas ele pode estar presente na dieta do seu paciente se ele gosta de pão. Porque as escolhas alimentares dos nossos pacientes, e até mesmo a nossa, não depende apenas de características nutricionais. Ninguém escolhe um alimento porque ele tem carbo, proteína, lipídio, vitamina, mineral. A gente escolhe alimento porque ele é gostoso, porque ele é barato, porque meu pai fazia, minha mãe fazia, minha avó fazia, porque os meus amigos gostam, porque é festa, porque é comemoração, porque eu estou triste. A gente escolhe os alimentos por diferentes motivos. E é assim, a humanidade é assim, o ser humano é assim, não tem como mudar. Então você entendendo o que leva o paciente a escolher esse alimento ou não, né, você pode ajustar esse alimento na dieta dele e fazer com que ele seja saudável, gente. Porque comer ou não pão não torna ninguém saudável ou não saudável, certo? O contexto da dieta em si é muito mais relevante do que ter um pão ou não. Ingestão adequada de fibras, vitaminas, minerais, água. Isso é essencial para que a sua alimentação seja saudável. Então, vocês perceberam como entender esse conceito liberta? Dá um alívio assim de você falar, ufa, eu não vou ter que cortar pão do meu paciente. Às vezes você precisa, às vezes não precisa. Depende de cada caso. A questão não é obrigatório. Não é obrigatório só consumir alimentos de baixo índice glicêmico para que você tenha uma resposta glicêmica baixa, como eu achava que era. Ter baixo IG sempre. E como muita gente ainda acredita que seja. Não é assim. Você pode gerar resposta glicêmica baixa, mesmo com um alimento com alto índice glicêmico, apenas controlando a quantidade, sem medo de ser feliz. Apenas entendendo e dominando metabolismo e bioquímica dos carboidratos. Por isso que não faz sentido classificar os alimentos como bons ou ruins a partir do IG. Tá, professor, se eu não uso o IG, o que eu posso usar para classificar os alimentos como bons ou ruins? Gente, o nível de processamento. Esse é o fator mais interessante. Você evitar alimentos processados e preferir integrais. Então a recomendação é prefira integrais ao invés de refinados. Ah, professor, mas se eu parar para pensar, os alimentos refinados são de alto IG. Então, de certa forma, eu estou orientando o meu paciente a reduzir a ingestão de alimentos de alto IG.
por tabela assim. Mas quando você classifica alimentos como bons ou ruins usando apenas o IG, você vai cometer o erro que aquela tabela no começo cometeu, dizendo que feijão é um alimento ruim, abóbora e beterraba são alimentos ruins, quando não são. Quando não são. A gente sabe que não é. Então, o problema de você classificar alimentos bons ou ruins como IG apenas vai fazer com que você pegue alimentos saudáveis como a melancia e diga que são alimentos ruins. E que o seu paciente pare de consumir isso e tenha prejuízo sobre a sua saúde. Então, o melhor parâmetro que você pode utilizar para classificar um alimento como bom ou ruim, um alimento fonte de carboidrato como bom ou ruim é o seu nível de processamento. Prefira integrais ao invés de refinado. Ah, quer dizer que eu não posso comer uma pizza, uma batata, um hambúrguer nunca? Não. Estou dizendo que esses alimentos aqui não devem fazer parte da sua base alimentar. Ou se você for para um rodízio de pizza aniversário, você vai consumir cachorro quente, pizza, brigadeiro, bolo, é normal, chocolate, é esperado isso. Mas isso não deve fazer parte da sua base alimentar. Então, ao invés de fazer tabelinha ou dicasinha, pare de consumir alimento de alto IG. Não, faça a dica assim, ó, evita alimentos processados. Ponto. De certa forma, alimentos processados tendem a ter um IG alto, né? Mas você evita aquela loucura de classificar beterraba como ruim, gente. Beterraba é um alimento saudável, né? É sensacional a beterraba, mas tem um alto IG, não pode. Melancia, meu Deus do céu. Vocês entenderam o ponto que eu quero que vocês entendam? Ficou claro? Certo? E olha só, esse aqui é o meu presente para você que quer aprender isso daqui de uma vez por todas. Tudo isso que a gente falou e muito mais, por exemplo, essa aula que a gente acabou de discutir, esse conteúdo, está nesse curso Metabolismo dos Carboidratos, né? E você pode se inscrever nesse curso, que é um resultado de anos de prática, docência. Vocês perceberam que eu fui, ao longo dos anos, aprimorando meu conhecimento, meu senso crítico, para trazer o melhor conteúdo aqui para vocês, na verdade? Então, todo o conteúdo desse curso e de todos os meus cursos, né, são resultados de anos de prática e docência, de ensino, aprendizado, enfim, né, de dedicação ao estudo e aplicação prática desse conhecimento. Se você quiser dar o próximo passo em relação ao metabolismo dos carboidratos, esse curso aqui é perfeito para você. É um curso 100% online, totalmente focado em descomplicar toda a bioquímica e metabolismo dos carboidratos, para que você não tenha mais dúvidas e saiba e tenha segurança em utilizar esse nutriente na prática clínica com seu paciente ou com seu futuro paciente, se você for estudante. Ah, professor, eu sou estudante ainda. É a melhor hora para você estudar e entender isso, para que quando você se forme, você tenha mais conhecimento e mais segurança ao utilizar. Certo? São mais de 8 horas de conteúdo, tem material de apoio e bônus exclusivos que a gente vai falar aqui. Ó. Tem certificado com carga horária de 8 horas esse curso. Assim que você termina o curso, você tem um ganho certificado em seu nome, em PDF. As aulas são gravadas, você tem acesso com login e senha de qualquer lugar do planeta que tem internet. Você pode assistir quantas vezes você quiser, assistir 10 vezes o curso, não tem problema. Você pode fazer isso durante 2 anos, tá certo? Durante 2 anos você pode assistir todo o conteúdo do curso, quantas vezes você quiser. E ao longo desses 2 anos, você vai ter acesso a todas as atualizações que forem acontecendo. O curso é sensacional e completo. Além de 15 aulas, que eu vou mostrar para vocês o conteúdo programático, são 15 aulas com 8 horas de conteúdo. Tem uma apostila em PDF de todo o curso. Todos os slides você pode baixar também e ter acesso. Mapas mentais dos conteúdos, né? Que é a forma que eu recomendo que vocês façam resumos. Todos os artigos científicos que eu utilizei, tem uma pasta com mais de 50 artigos científicos relacionados ao metabolismo dos carboidratos, né, que eu utilizei como embasamento também para a construção desse curso, certo? E aqui tem um conteúdo programático. São 15 aulas, a gente vai a ideia é, desde o que são carboidratos, aí passa digestão, absorção intestinal, absorção celular, fala sobre GLUT4, sobre insulina, síntese de glicogênio, degradação do glicogênio, a glicólise, que é a utilização da glicose para gerar energia, gliconeogênese, que é a forma como o nosso corpo faz glicose. Aí entra nas outras vias da glicose, como a via das pentose e fosfato, porque as pessoas acham que a glicose serve só para fazer energia, mas ela faz ribose, que faz DNA, por exemplo. Aí fala sobre o metabolismo da galactose. A gente não vê as pessoas falando sobre o metabolismo da galactose. Nesse curso eu explico o que acontece com a galactose quando ela é absorvida. A gente fala sobre o metabolismo da frutose, desmistifica também a frutose. Fala sobre insulina, o papel da insulina no metabolismo dos carboidratos, sobre glucagon, sobre cortisol. A gente tem uma aula sensacional sobre
Dietas que manipulam os carboidratos. A gente fala sobre dieta low carb, por exemplo. O que acontece no nosso metabolismo, com o nosso organismo, quando a gente priva carboidrato. Ou com a dieta rica em carbo, que é indicada para o esporte, por exemplo. O que acontece com esse tipo de dieta, quando a gente manipula carboidrato na dieta. E a gente coloca o raciocínio bioquímico na prática. A gente traz um caso clínico e discute a manipulação da gestão de carboidrato, né, a partir do conhecimento sobre o metabolismo e a bioquímica dos carboidratos. Ou seja, o curso está completo. Tudo sobre carboidrato. Depois de assistir essas aulas, né, de aprender tudo que a gente vai discutir nesse curso, eu tenho certeza absoluta que você não vai ter mais dúvidas em relação aos carboidratos. Tá certo? Isso é fato. Fato. Além do conteúdo, tem bônus. Tem 3 aulas bônus. Uma sobre contagem de carboidratos nos pacientes diabéticos, né? O que é e como a gente pode utilizar. Aula 2, falando sobre carboidrato, resistência à insulina e obesidade, o papel do carboidrato, tanto no desenvolvimento da resistência à insulina como no tratamento, né, dessa complicação. E também sobre prescrição de carboidratos no esporte de alto rendimento. São 3 bônus, cada aula com aproximadamente 1 hora de duração, são mais 3 aulas bônus, então são 8 horas. As aulas do curso são bem diretas, são 8 horas de conteúdo do curso, mais 3 horas de conteúdos bônus, tá certo? Professor, quando que eu tenho acesso? Assim que você se inscreve, você já pode assistir todo o conteúdo do curso. Todo. É só sentar, se aprofundar e aprender. Aí com acesso imediato. Além disso, gente, você tem desconto exclusivo. Esse desconto pode chegar até 50%, né? A depender da turma, a depender da condição para aquela turma. Então, professor, eu gostei do conteúdo do curso de metabolismo dos carboidratos, mas o que eu quero mesmo é o curso de bioquímica e fisiologia. Até porque o curso metabolismo dos carboidratos, ele é o primeiro módulo do curso de bioquímica e fisiologia, para vocês terem uma ideia. O primeiro módulo do curso de bioquímica e fisiologia é isso daqui. Então, você pode ter acesso ao primeiro módulo do curso de bioquímica e fisiologia, que é um curso completo sobre carboidrato. E se você quiser fazer parte do curso de bioquímica, você tem desconto. Pelo menos, na pior das hipóteses, um desconto do valor que você pagou no curso de metabolismo dos carboidratos. Ou seja, esse investimento do curso de carboidrato você não perde, caso você queira fazer parte da próxima turma do curso de bioquímica e fisiologia. Certo? Então, é uma excelente forma de começar a estudar comigo carboidrato, porque o curso de bioquímica e fisiologia abre poucas vezes. E assim que abrir, você vai ter uma condição exclusiva. Então, não perde. Garante logo a sua vaga no curso de bioquímica e carboidratos. Qual é o valor do investimento, professor? Olha, esse curso todo aqui, com 15 aulas, 3 horas de 3 bônus, né? PDF, apostila, slide, artigo, mapa mental, ele custa apenas 12 vezes de R$ 19,66 ou R$ 197 à vista. Professor, é um valor muito baixo. É um valor muito baixo para todo o conteúdo que é entregue nesse curso. Toda a transformação que você vai ter após concluir esse curso. É um valor muito baixo mesmo. Além disso, você tem garantia incondicional de 7 dias. Você pode se inscrever, ter acesso, ver se o curso é para você. E depois, caso não queira, solicitar seu reembolso. Mas eu tenho certeza que você não vai querer, porque é muito conteúdo nesse curso bacana. Você tem acesso por 2 anos. Durante 2 anos você vai poder assistir quantas vezes você quiser. Certificado com carga horária em seu nome de 8 horas, tá certo? E durante esses 2 anos, sempre que eu atualizar o curso, você vai ter acesso a essas atualizações. Então, esse é um valor muito baixo. Então, se eu fosse você, eu não perdia tempo e garantia logo a minha vaga no curso, certo? Só que, para ficar melhor ainda, olha só, eu vou liberar um cupom de desconto aqui para você até sexta-feira, dia 1º de abril, às 10 horas. Então, até 10 horas, se você se inscrever através do link que está aqui na descrição dessa página, ou do vídeo, se você estiver no canal do YouTube, você vai clicar nesse link, o cupom de desconto já vai estar inserido e você vai ter um cupom com 25% de desconto. Ao invés de pagar 12 vezes R$19,66, você vai pagar 12 vezes de R$14,67. Até 12 vezes, tá certo? Ou você pode pagar à vista R$147, ao invés de R$197, R$147 à vista. Esse curso já tem um preço super acessível, mas com esse cupom o valor ficou imperdível, não é verdade? Então, até sexta-feira você vai poder se inscrever com 25% de desconto. O curso já é barato para o que ele entrega e está mais barato ainda.
Então não perde tempo, clica aqui no link que tá aparecendo nessa página, ou no vídeo no YouTube, na descrição do vídeo no YouTube, e garante a sua vaga. Não perde tempo. Você tem até sexta-feira, certo? Se você quiser realmente aprender a bioquímica comigo, metabolismo dos carboidratos, ter acesso a todo esse conteúdo, clica aqui no link, garante a sua vaga, certo? Então, gente, mais uma vez, eu queria agradecer a presença aqui de vocês nas aulas. Fico muito feliz em poder contribuir, trazer conhecimento de qualidade aqui, contribuir com o crescimento profissional de vocês. Contem comigo e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau. Um abraço.